hoje está tendo a grande honra de conversar com a Roberta Filgueiras. Ela é ginecologista e nós vamos conversar sobre a pílula anticoncepcional. Tudo que não contaram pra vocês. Gente, nós mulheres temos o grande já determinado que a mulher vá tomar a pílula anticoncepcional, né, Roberta? Assim, o primeiro passo que a mulher faz na vida é tomar a pílula anticoncepcional. Eu acho que isso já tá arraigado, né? Já tá. É uma coisa que às vezes não passa nem pelo médico. Uma amiga toma e a outra toma, e então a mãe acha que a filha vai começar a ter relação sexual, já tem que usar a pílula. Então, às vezes elas não têm a menor noção das causas, dos danos que isso pode causar pro corpo, e elas começam a tomar por uma questão social até. Todo mundo toma, é muito cômodo, né? São anos, né, desse método ser enraizado e me fala, Roberta, quais são os reais danos da pílula anticoncepcional? Então, na verdade a gente tem muita coisa. A pílula, ela acaba sendo uma castração química para a mulher, né? Então, e ela coloca a mulher dentro de uma tabela e de um planejamento de não variação hormonal, de não alteração do humor, de nada disso. Porque a gente, na verdade, é um ser cíclico, né? Então, os nossos hormônios são cíclicos, a gente tem uma variação hormonal dentro do nosso próprio mês. E quando a gente toma a pílula, a gente fica engessada ali. A gente fica sempre o mês inteiro com o mesmo nível hormonal. Ou seja, isso modifica completamente o nosso organismo quimicamente. Modifica. E isso, com o passar do tempo, causa problemas muito graves de saúde, né? Isso que a gente estava até conversando, né? Você falou de uma amiga que teve um AVC super Sim. jovem pelo uso da Jovem. pílula. Na verdade, isso acontece muito. Não foram uma nem duas pacientes que eu peguei com trombose cerebral, com trombose na perna, com várias disfunções pelo uso crônico da pílula, e elas nem linkaram uma coisa com a outra. Às vezes, mulheres que têm enxaqueca ou que são fumantes e usam a pílula anticoncepcional e elas acham que tá tudo bem, que a trombose aconteceu por força da natureza. Fatores, né? Exatamente. Eu até perguntei para essa minha amiga, mas você estava com pressão alta? Você tem histórico? Como é que é? Não. Então, depois, com os estudos, isso foi justamente detectado que foi o uso da pílula anticoncepcional. E cada organismo é um organismo, não é, Exatamente. Roberta? Como saber como essa pílula está atuando no seu organismo? Pois é aquilo, né? Se a gente for pegar a bula da pílula para ler, tá tudo escrito ali. Só que a gente acha que isso vai ser 0,1% dos casos de mulheres que tomam pílula que vão ter uma trombose, ou 0,1% vai ter aumento da chance de câncer de mama. Não, gente. Quando 0,1% é você, isso passa a ser 100%. Então, isso que vocês têm que prestar atenção. Esse uso indiscriminado da pílula como método contraceptivo, eu acho que tolhe muito a mulher. Deixa a mulher numa situação muito ruim socialmente, biologicamente, né? Hoje em dia os homens estão acostumados a botar uma responsabilidade de uma gestação só na mulher. Sim. Né? E a gestação acontece por quê? Por uma relação sexual de duas pessoas. Exatamente. Né? Então a gente não pode ficar com essa carga de não gerar um filho, né? Em determinado momento e ficar acabando com o nosso corpo. Isso é péssimo, é super deletério para o organismo feminino. E aí, o que a mulher pode fazer, Roberta? Porque óbvio que a mulher precisa e quer, né, se cuidar, se defender. Obviamente que o uso do preservativo é essencial, né, minha gente? Por uma série de razões, né, Roberta? Mas o que a mulher pode fazer para ter esse método mais pra natural, largar, na verdade, a química, pílula, né? Que a química é pesada. Pois é, exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que prestar atenção é no autoconhecimento. A gente vem numa geração que usa pílula cronicamente e, na verdade, as mulheres não se conhecem, né? Elas não sabem como é que é o ciclo, elas não sabem como é que é o corpo, elas não sabem o que é ter uma cólica menstrual. É claro que nada é para ser incapacitante ou nada é para virar uma doença, óbvio, né? A gente vai descartar aqui as doenças, não vamos falar nisso agora. Mas a mulher não sabe como é ter essa ciclicidade.
como é ficar um pouquinho mais introspectiva num determinado momento, um pouco mais excitada no outro. Não, ela está acostumada a ser sempre igual. Então, ela não conhece o corpo, ela não conhece as secreções, ela não conhece uma menstruação normal, né? Então, o primeiro passo é a gente se conhecer e buscar conhecimento, né? A gente aprende como é que é e a gente observa no nosso corpo. Agora, a gente está fazendo um caminho inverso, um caminho de autoobservação. E cada pessoa vai ter aí sua individualidade, né? Porque como é que vai ser isso, né? Porque às vezes o nosso corpo, ele tem altos e baixos e muitas variações. Claro. E tem muitas mulheres desreguladas, né? Uhum. Tipo, é uma loucura. Então, por isso que o método que eu prego muito a favor dos métodos naturais de contracepção, na verdade, de espaçamento das gestações, né? Então, é um método muito que contempla todo mundo, na verdade, porque é um método de observação. Então, você não vai se enquadrar numa tabela, ou você não vai se enquadrar no ciclo da amiga, você vai se enquadrar no seu ciclo, você vai observar o seu corpo. Então, a gente faz observando o muco do colo, né, que é uma estrutura do colo do nosso útero, um pedacinho do nosso útero, que ele produz determinada secreção e responsivo às variações hormonais ao longo do mês, e a gente vai olhar para esse muco que sai na nossa vulva todo mês, né, todos os dias, a gente vai olhar e vai ver a característica desse muco. E de acordo com essa característica, a gente vai conseguir ver qual é o momento em que a gente está fértil ou não. Isso então é um determinado exame? Não. Isso é um método de observação, entendeu? Então não e precisa... através, essa observação é sua com você. Então, toda vez que a mulher for no banheiro, ela for fazer xixi, ela vai passar o papel, ela vai olhar, ela vai ver qual é o tipo de secreção do corpo dela. E através disso ela vai saber individualmente como é que vai estar a fertilidade. Como é mesmo o nome desse método, Roberta? Se chama método de ovulação de Billings. É um método já desenvolvido há um tempo e assim, esse método, quando ele tem uma feitura, né, quando ele é feito de forma adequada, ele tem a mesma eficácia que os outros métodos. Qualquer método contraceptivo vai ter uma taxa de falha. Isso é normal. Normal, até né? A própria pílula também. Exatamente. Aliás, quantas minha mulheres... filha, alô Marina! Ó, engravidou usando pílula. E você acha que tá tudo bem, toma anticoncepcional, ciente de hormônio sintético e ainda engravida, que era o que você talvez não quisesse naquele momento, enfim. Foi maravilhoso, mas assim, né, pessoas, existe sim uma falha, assim como pode existir no seu método, pode existir em qualquer método e a gente tá... tudo na vida, né, tem uma taxa de erro. Isso é natural, isso é natural. Não é pra achar que, porque é um método natural, vai falhar mais, ou porque é um método natural não é confiável. Não, se você aplica o método direitinho, com todas as suas regrinhas, a chance de você conseguir dominar o seu ciclo e se perceber é muito grande. Então você consegue saber o momento que você tá fértil. Tem mulheres que usam o método da ovulação pra engravidar. Isso que eu ia falar justamente. Tem o inverso, as mulheres que querem engravidar e até com o uso da pílula contínua tem dificuldade, porque o corpo tá lotado de hormônios, né? Exatamente. Da toxicidade, claro. E, Roberta, você hoje está desenvolvendo esse trabalho e está com um curso também, né, para as mulheres que querem ter esse autoconhecimento, que buscam a naturalidade. Fala um pouquinho sobre o seu curso, Roberta. Então, o curso chama Domine Seu Ciclo e Saia da Matrix. Ai, que maravilhoso, gente! Esse curso vem para ensinar as mulheres primeiro a conhecer o corpo. A gente não sabe nem as estruturas do nosso corpo. O meu Instagram hoje eu tenho muito contato com as seguidoras, né, através das caixinhas de pergunta e tal, e às vezes eu vejo umas perguntas básicas. Elas não sabem a estrutura, tipo, onde é o clitóris, o que é a vulva, sabe? As mulheres não se conhecem mesmo. Ainda não temos uma educação sexual e até corporal mesmo, como você falou. Eu acho que é uma percepção, uma coisa vai passando em avalanche e ninguém para perceber o básico. E ainda existia um mito, né? De muitas mães, né, não falam, não tem esse canal aberto com a filha, deixam até pro médico. Sim. E o médico não tem todo o tempo de explicar. Claro, às vezes a gente passa, sei lá, 1h30 com aquela paciente ali, mas, né, tem todo um contexto, tem toda uma vida por trás de uma consulta, a infância, né? A adolescência, muito importante, né? Então eu acho que esse curso, ele é bom para todo mundo.
pra mãe que tem filha menina, pra mulher que toma anticoncepcional e quer parar, pra todo mundo se conhecer, porque o básico é isso, é conhecimento. O verdadeiro empoderamento não é esse negócio de tomar pílula, transar com quem quiser, não engravidar nunca. A meu ver, não é isso. O verdadeiro empoderamento é você se conhecer. E a partir do conhecimento do seu corpo, você vai designar o que você quer ali naquela circunstância da sua vida. Suas escolhas, né? Engravidar ou não. Exatamente. E assim, é bom para as mulheres se conhecerem e elas se conhecem e aí a partir disso elas vão conseguir fazer um método natural de ovulação para espaçar uma gravidez ou enfim, ou propriamente para engravidar. Mas o cerne do curso é justamente esse conhecimento do corpo da mulher, de como os nossos hormônios variam, né? De como o nosso humor varia. Nossa, uma avalanche, né? É uma avalanche e a gente precisa saber. Eu sempre falo para as meninas, elas querem ser meio, tomando pílula anticoncepcional, quando na verdade elas podem ser 4 em 1. Porque a gente tem várias fases dentro do nosso ciclo e a gente pode variar isso quando a gente entende o que está acontecendo. Quando você entende que numa fase pré-menstrual ou menstrual você está um pouco mais introspectiva, você talvez esteja um pouquinho mais triste. Não é que você vai deixar de fazer suas coisas, mas você vai ficar mais quietinha, mais recolhida na sua família, ou vai ser um momento de você ver Netflix. Enfim, alimentação também, né, gente? Claro. A questão do chocolate, depois eu vou falar. Mas a questão do chocolate é, na verdade, a gente tem uma série, a gente tá descambando os assuntos, né? Eu tenho que falar com a Roberta só sobre TPM, gente, porque a gente vai gravar um vídeo de TPM. TPM é muito importante. A gente tem uma série de alterações em tudo. O nosso corpo ele é todo conectado. E nós somos conectadas ao externo também, né? A gente não é só o corpo que anda uma massa de células por aí, a gente é conectada com todo. E a natureza é assim, a natureza é cíclica, a gente tem todos os ciclos, as luas, né? Lua cheia, lua crescente, os ciclos do ano, enfim, tudo. Verão, outono, inverno, nosso corpo é assim também. Temos que nos adaptar e nos entender, né? Exatamente. A gente tem que se conectar com o nosso interno e com o externo. Assim a gente consegue levar a vida de uma forma muito mais tranquila e muito mais leve. Sim, né? Isso está totalmente dentro da integração do ser humano, né? Dele se entender e conseguir aceitar e interagir e ficar bem consigo mesmo, né? Exatamente. No físico e no mental, porque às vezes você está tendo coisas físicas que estão atrapalhando a sua qualidade de vida e a gente não está entendendo o que é. Exatamente. Sim, a pílula ela não vai tratar efetivamente determinadas síndromes. Então, eu fui prescritora de pílula a vida toda, eu fui usuária de pílula a vida toda, eu achava que isso era uma conduta certa e, na verdade, a gente é doutrinado na medicina a fazer isso com os nossos pacientes, a gente entende que realmente é o certo. Mas é aquilo, a gente tem que parar e fazer uma análise, porque tem lobby da indústria farmacêutica que é fortíssimo. A questão social, entendeu? Porque hoje é bom socialmente você tomar pílula, você fica blasé o mês inteiro, você fica igual o mês inteiro, você fica mais produtiva o mês inteiro, né? Porque você não tem cólica, você não muda nada, então, teoricamente, você é robotizada. E isso socialmente é bom, né? A minha formação realmente foi uma formação clássica dentro da ginecologia, então eu prescrevia pílula para todo mundo, eu achava que isso era o correto. E quando eu comecei a estudar outras coisas e ver, gente, tem outro mundo, né? Que vamos descortinar, a gente precisa descortinar isso, a gente precisa mostrar. E aí eu parei de usar a pílula e eu me modifiquei como mulher. E eu acho que quando a gente se modifica, a gente quer passar isso pros outros, né? A gente quer falar assim, pelo amor de Deus, abre seu olho, escuta, porque eu mudei em mim, você também pode mudar em você. Então, quantos casamentos em que a mulher fica com a libido super baixa, sem pelo libido, uso de pílula, sim, né? Ou inchada, fica mal, com dor de cabeça. Bom, porque é isso, o domínio do seu corpo é você quem faz. Maravilhoso, gente. Eu ficaria eternamente falando com a Roberta, porque são assuntos muito importantes e muito polêmicos também, né? Então, Roberta, eu vou te implorar para fazer mais entrevistas. Faremos porque é muitas. Muito importante, gente, principalmente tudo a ver com essa integração de uma vida mais leve, mais saudável, onde a gente tem cabeça, corpo, nosso espírito, claro. Mais leves e uma qualidade de vida melhor. Então eu deixo aqui meu muito obrigada, Roberta Figueiredo. Adorei. Que seja a primeira de muitas e viva leve. Isso aí, gente, adorei.